Fala galerinha, fala nação tricolor, ainda juntando os cascos, ainda tentando reabilitação, ainda vendo tudo o que aconteceu e mastigando o péssimo resultado do último jogo, a gente tem que seguir em frente, né? E eu continuo trazendo as informações, novidades e atualizações para você, beleza? Mas sempre eu tenho que te pedir aquele carinho especial, ajuda a gente aqui, gente, ajuda esse trabalho a chegar cada vez mais longe, ó. Curta, comente, compartilha e segue a gente para muito mais, porque com certeza a gente faz isso aqui com muito carinho e só precisa que você dê essa força, esse apoio, beleza? Bora embora, vamos pro vídeo, vamos falar de Fortaleza? Ó, a gente precisa de reforços. Você concorda comigo? O Fortaleza precisa de reforços urgentemente. Quantos reforços você coloca? Alguns colocam 4 pontuais, outros colocam 5 e tem gente colocando até 6 ou mais, né? E aí, quais seriam realmente as necessidades do Fortaleza para esse mercado? E quais as opções que a gente tem para jogadores justamente nas posições que o Fortaleza mais carece e precisa, hein? Bora falar um pouquinho sobre isso? E ó, também trago uma visão diferente. O meu amigo Léo Girão fez um vídeo falando sobre jogadores que estão livres para fazer pré-contrato. E no meio deles tem 2 caras que já tiveram passagens excelentes pelo Fortaleza. Um deles, para mim, eu considero até um ídolo do Fortaleza. E eu vou falar com vocês sobre isso. Então, se você está curioso, se você quer saber de todas essas informações, vem comigo, cola no Triconews, porque eu vou trazer todos os detalhes atualizados para você, beleza? Vamos embora? Fala, galera! Salve, nação tricolor! Galerinha, o Fortaleza precisa de reforços pontuais. A gente vê que o elenco muitos chamam de fraco, outros chamam de ruim e alguns chamam, como eu, de limitado. Eu vejo o Fortaleza limitado, carecendo de algumas peças para melhoria. A gente vê que o Fortaleza faz bons jogos essa temporada. Claro, oscila demais, muito também porque o treinador não aproveita a melhor qualidade do time e usa um esquema totalmente não favorável ao Fortaleza. Mas mesmo com tudo isso, a gente viu evoluções em alguns setores nos últimos jogos. Claro que o Fortaleza perdeu o último jogo 3-0 e isso põe na conta do time, né? E critica bastante a atuação de alguns jogadores. Mas, ó, quais seriam realmente os reforços que o Fortaleza mais carece? Digo para você que uma posição carente que a gente tem é a de lateral, principalmente a de lateral direito, né? A gente vê que o Mailton é o jogador ali que teve mais minutagem no começo da temporada, teve um começo até, vamos assim dizer, meteórico, mas ultimamente vem caindo de rendição ou de rendimento, e aí se questiona muito hoje até o Mailton titular, né? Hoje se coloca Mucuri pelo lado direito, Rodriguinho pelo lado direito, são jogadores. O Mucuri até faz as 2 laterais, o Rodriguinho é um jogador improvisado, mas o Mailton passou um cara de praticamente um cara 100% do time, 100% titular, a um cara questionado, a um cara meio dúvida hoje, né? E aí a gente diz, carecemos de um lateral direito, né? E até de um cara para fazer dupla ali, como zagueiro, já que a gente tem apenas o Brits, ele vive aí suspenso, né? Levando cartões, que o tira do jogo, e isso aconteceu na última temporada. E até mais. A gente fala que o Fortaleza tem poucos jogadores com a cara do clube, né? E esse é um tom que o nosso amigo, e uma questão que o nosso amigo Léo Girão trouxe no seu vídeo hoje, que eu gostei e queria até trazer e explanar um pouco mais sobre isso, tá? Mas aí você vai entender no decorrer do vídeo o que eu tô falando, tá? Mas o seguinte a gente carece de lateral direito, quem sabe de mais um lateral esquerdo, já que o Fuentes não é o lateral ainda que a gente quer, o Mucuri é limitado e precisamos de mais uma peça ali, quem sabe, né? E aí a gente fica nessa questão. E você vai para o mercado. E olha as opções do mercado. E eu volto a bater na tecla que o Léo Girão trouxe no seu vídeo, a questão dos jogadores que estão livres para pré-contrato, né? E aí ele trouxe 2 nomes que a gente bem conhece esses 2 nomes, né? Um esteve aqui durante quase 9 temporadas. O outro esteve aqui durante aí 5, 6 temporadas. Não sei precisar agora, nesse momento, a quantidade. Mas tem uma história dentro do Fortaleza. E esses 2 jogadores, segundo o que o Léo trouxe, inclusive a foto está aqui na tela para você ver, eles estão como agentes livres praticamente, né? Eles estão disponível para fazer um pré-contrato. E eu até, meio que curioso, fui procurar os números desses caras na atual temporada, né? Tô falando de Bruno Melo e de Tinga. O Tinga é o mais recente, saiu ano passado, meio que ídolo, meio criticado, né? Para a Série A não dava, mas aí para a Série B, será que o Tinga era um bom reforço? E o Bruno Melo? Seria um ótimo reforço para o Fortaleza? Lembrar que tanto o Tinga como o Bruno Melo fazem as 2 posições na questão do lado direito e esquerdo, né? Tinga faz de zagueiro e de lateral, e a mesma coisa o Bruno Melo, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Mas como eu disse, eu tive a curiosidade de saber como é que está o desempenho desses jogadores na equipe do Curitiba, que é onde eles fazem parte e estão na atual temporada. O Tinga é um dos titulares, né? Teve 13 jogos, 14 jogos, 13 como titular, e é um jogador que é um dos mais cotados no time para assumir titularidade, para ser o cara do momento, e o Bruno Melo não fica muito atrás. O Bruno tem 22 jogos na temporada. Então, assim, por mais que eu queira esses jogadores no Fortaleza, até acho interessante, eu acho bem difícil eles virem, mesmo que eles estejam aí numa lista de jogadores prováveis para pré-contrato,
Quer dizer, o Curitiba ainda não renovou, ainda não teve uma conversa amigável com os atletas, mas estou vendo que eles têm muita minutagem. O Bruno tem mais de 1.800 minutos nessa temporada. E o Tinga, como eu disse, 14 jogos, 13 como titular. O Bruno joga 90 minutos, o Tinga também, né? Mas, tirando essa ideia do lado, tirando essa parte da curiosidade que ir atrás, a pergunta que eu lanço para você é a seguinte: Bruno Melo e Tinga teriam lugares hoje no Fortaleza? Eles seriam reforços realmente de peso? O Fortaleza ganharia muito com a chegada desses jogadores? Será que isso seria realmente bom? Dois caras identificados com o clube, com história, com a cara do Fortaleza, principalmente o Tinga, né? A gente viu o Tinga como um escudo tricolor durante anos e anos. O Bruno também, quando esteve aqui, foi um cara super dedicado, um cara que a gente via muita força de vontade e gostava muito do clube. Quanto aqui esteve, né? Depois daqui, aí a gente não pode julgar a atitude de ninguém, nem gesto de ninguém. Aqui dentro, respeito absoluto e dedicação ao máximo. E aí eu pergunto para você e você me responde nos comentários. Sua visão qual é? Você concorda com a volta, o retorno de Tinga e Bruno Melo e acha que eles ajudariam muito o Fortaleza? Ou isso é apenas um pensamento de alguns torcedores emocionados que querem jogadores que não dão mais para o Fortaleza Esporte Clube? Só lembrar, tá? Se você cogitar a ideia de Série A, aí se diz assim, cara, não sei se seriam baita reforços para a Série A, mas para o Curitiba eles estão servindo, né? Os dois são titulares absolutos e tem minutagens absurdas. Mas para o Fortaleza, nem tanto. O Tinga, ano passado, não se via. O Bruno Melo, já há bastante tempo, não é nem possibilidade de retorno, né? Mas isso é somente uma ideia, um pensamento de torcedor e eu quero a tua visão e a tua maneira de raciocinar junto com a gente, beleza? Esse é o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilha e segue a gente para muito mais. Eu sempre digo e nunca vou parar de dizer, ó, eu bato no peito com certeza, porque eu sou Fortaleza, com certeza. Agora o resto para mim é papo furado. Papo furado. Vamos embora, nação.